Bem, meus irmãos e amigos, estamos de volta com nossos estudos de escatologia, Seminário Teológico Tabernáculo, Seminário Teológico Bereshit, Faculdade de Teologia Bereshit. Falamos aqui do sul do Espírito Santo, zona da Mata Mineira, Centro de Cultura Bíblica Bereshit, desde 1992, divulgando e ensinando a Palavra de Deus na região. Estamos trabalhando a matéria escatologia para o nosso seminário à distância. Já falamos muita coisa sobre Apocalipse, agora estamos chegando nas 7 cartas. Vamos começar com a primeira carta agora. Evidentemente que para falar disso aí, nós não temos condição de falar em 10 minutos para uma carta inteira dessa. Então é um resumo do resumo do resumo. Só o principal mesmo. Então, primeiro vamos falar um pouquinho sobre a noção histórica de Éfeso. Quem era Éfeso? Onde ficava essa cidade, né? Então era a maior, mais rica, mais importante da Ásia Menor. Alguns chamam ela de a luz da Ásia, outros falaram que era a feira de vaidade, escritores romanos antigos, né? A população dela era mais ou menos 250 mil pessoas naquela época, hein? Naquela época, mais ou menos nos anos 90 e poucos da era cristã. Só um teatro que tinha lá cabia mais de 24 mil pessoas no teatro. Todos que desejavam ir para algum lugar passavam em Éfeso. Daí se chamada Porta da Ásia, né? Era um centro de culto. Lá tinha uma coisa muito importante, que era o templo de Diana, o Artemis, considerado uma das 7 maravilhas do mundo, né? Muitas sacerdotisas que funcionavam como prostitutas sagradas. Ela era importante porque era muito mística, uma cidade idólatra, imoral. Naquela cidade o diabo usou 2 táticas, perseguição e sedução. Paulo teve em Éfeso, né, na primeira viagem, passou alguns poucos dias, na segunda, na terceira, ficou quase 3 anos em Éfeso. Isso ministrou na sinagoga, depois na escola de Tirano. E Paulo escreveu a carta aos Efésios, depois, quando ele estava em Roma, e depois mandou para lá Timóteo, e depois, finalmente, o próprio João encerrou os seus dias em Éfeso. Então, essa é a história da cidade de Éfeso, né? E às vezes a gente entende que algumas coisas estão escritas ali, ficava na embocadura do rio Caister, e algumas coisas estão escritas têm a ver com aquilo que tinha na cidade. Essas cartas têm esses detalhes. Algumas coisas que se referem a ela são referentes a algumas coisas que existiam ali. Então, para fazer um resumo da carta, a gente destaca alguma coisa, né? Primeira coisa mais famosa aí é que a palavra Éfeso quer dizer desejado. Então é a primeira igreja primitiva, que é o primeiro amor, acabou. Tem, por exemplo, deixaste o primeiro amor. A gente pode alavancar ou pensar daí essas 2 coisas principais. A igreja que deixou o primeiro amor e a igreja que não aceitava as obras dos nicolaítas. 2 coisas interessantes, né? A ordem é voltar ao primeiro amor e o vencedor vai poder comer da árvore da vida. Que aí a parábola que está em tela é a parábola do semeador. Então tinha muito tipo de crente por ali. O Espírito que atua é o Espírito do Senhor, não é isso? Então aqui nós vamos apresentar 3 grandes destaques de virtude da igreja de Éfeso. Primeiro que a igreja é fiel na doutrina, né? Ela tinha disciplina e tinha doutrina. Não aceitava heresia, não aceitava nada que fugisse dos ensinamentos da palavra de Deus. Tinha discernimento espiritual, não é isso? Segunda coisa importante é que ela era envolvida com a obra de Deus. Por isso é que diz que tem aí uma igreja que trabalha, uma igreja trabalhadora, né? É um destaque para isso aí. Conheça as tuas obras, não é isso? A igreja, então, que era igual uma colmeia industriosa, né? Dizia John Stott. Era uma colmeia industriosa. Por meio dela, o evangelho espalhou na Ásia inteira. E a terceira coisa importante, também relatar aí, de Éfeso, era perseverando na tribulação. Ser crente em Éfeso não era brincadeira, não. Não era fácil, né? Então, essas 3 coisas importantes, nós temos que destacar aí na igreja de Éfeso. Agora, concernente a abandonar o primeiro amor, nós podemos relacionar alguns outros itens. Por exemplo, abandonamos o amor quando substituímos o amor a Jesus pela ortodoxia e pelo trabalho. Esses são comentários do reverendo Hernandes Dias Lopes, no livro Apocalipse, o futuro chegou. Então, às vezes você pensa que às vezes o próprio trabalho eclesial está
o desgaste, o cansaço, está atrapalhando a vida espiritual da pessoa, né? Segunda coisa, falando sobre o primeiro amor, é quando o amor de Jesus é substituído pelo nosso zelo religioso. Tipo fariseu, saduceu, essênio, né, herodiano. E aí distancia-se muito da verdadeira direção de Deus. Outra coisa também falando sobre o primeiro amor, é quando nos afeiçoamos mais, quando o que nos move não nos afeiçoa. O conhecimento teológico não nos move a nos afeiçoar mais a Deus. A teologia distancia a pessoa de Deus. Então seria também um distanciamento, deixar o primeiro amor. E por fim, quando examinamos os outros, não examinamos a nós mesmos. Essas aí são as 4 premissas apresentadas pelo reverendo Hernando Villa Lopes, presbiteriano do Brasil, sobre o que seria deixar o primeiro amor. Na verdade, a pessoa perde o interesse, né? Perde o desejo, o gozo daquilo que faria. E aí nós chegamos a um ponto sobre os nicolaítas. Quem seriam os nicolaítas daquela época? A palavra Nicolaus vem do grego Nikos, povo, Nico, poder, domínio, e Laos, povo. Alguns comentaristas e alguns pais da igreja, Eusébio, Irineu, Hipólito, aliás, Hipólito é o primeiro pai da igreja que faz um comentário sobre o livro de Apocalipse. No ano 235 da era cristã, ele estava fazendo comentários ao livro de Apocalipse. Aí esses pais da igreja dizem que essa doutrina, que aqui é obra, depois será doutrina em Pérgamo, diz que ela veio de Nicolau, aquele diácono, um dos 7 diáconos de Atos 6, que seria prosélito de Nicolau, prosélito de Antioquia. Seria ele que seria um dos criadores dessa seita, dessa heresia. O que ela tinha por objetivo? Alguns que tratavam de moralidade, outros dizem que era do ramo dos gnósticos, que é aqueles que procuravam só conhecer, né? Não tem obra, só conhecimento. E alguns creem, alguns teólogos creem, que seria quando começou o domínio na igreja das lideranças, né? Até então você não destacava, você vê Paulo dizendo que era ministro, que era presbítero, Pedro escreveu falando que era presbítero, nenhum destaque havia assim de liderança, todos congregavam, todos irmanados, havia os anciãos que lideravam, né? E a partir dessa igreja de Éfeso começa a aparecer então o domínio do clero, né? O domínio clerical, começa a aparecer pessoas dominando as outras. Daí Nicolaus, dominar os leigos, né? Então surge então, teria começado a surgir uma pequena premissa daquilo que se desenvolveria completamente em Pérgamo, quando a igreja casa com o Estado, e aí passa realmente os cargos a ser cargos estatais. Então alguns creem que essa doutrina dos nicolaítas seria esses, né? Esses dominadores do povo. Vamos ver o que podemos destacar mais, né? Tem os elogios à igreja, conhece suas obras e tal, né? E nós vemos aqui na igreja de Éfeso, que é a igreja desejada, aquele primeiro amor latente, que foi se perdendo, foi esfriando, né? Foi acabando aos poucos. Mas é uma igreja que tem sanidade e separação, não mistura com os hereges, com aqueles falsos profetas, com os que dizem ser apóstolos e não são, né? E nós temos aí o tempo apostólico, né? Quando morre o último apóstolo João, fica alguns discípulos dele, tipo Policarpo, que era discípulo direto, né? E depois Irineu, e Papias, e Clemente, e Eusébio e outros tantos mais. Então, essa igreja constante, tem obras a apresentar, tem serviço, né? Tem disciplina, mas precisa de voltar, porque abandonou o primeiro amor. Precisa de voltar. E a promessa para ela é aquela promessa, né? Que é a primeira que perderam no Éden. É comer da árvore da vida. O vencedor, então ele poderá comer da árvore da vida, do maná escondido, não é isso? A árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então a promessa para ele é a primeira coisa que o homem perdeu, é a última aqui que é apresentada para a igreja, como a primeira na igreja de Éfeso. Então Éfeso é o primeiro tempo apostólico, né? Ainda tem influência dos apóstolos, os apóstolos começam a morrer em 40 e poucos, com a morte de Tiago, né? E depois vão morrendo todos, até o último, Paulo que era um apóstolo abortivo, até o último apóstolo a ser morto, que é João, que morre em Éfeso, né? Então é um tempo assim, ainda de bastante união, comunhão,
A igreja ainda está bastante unida e bastante íntegra. Então essa é a carta de Éfeso, é o primeiro tempo que aí enquadra na parábola do semeador. Né? Tipo de evangelho que é difundido e a recepção dele, alguns caiu no caminho, não retém nada, outros caem nas pedras, não tem umidade, outros são sufocados pelos espinhos, e aqueles que recebem a 30, 60 e 100. Paulo esteve em Éfeso muito tempo, ele diz que toda a Ásia foi evangelizada. Então é a igreja do primeiro amor, né? A igreja que começa a história eclesial. Vamos ficando por aqui, voltamos com a próxima carta, que é Esmirna. Um abraço, até mais, tchau, tchau.